Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. O Salmos de número 46, verso 1 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fica este versículo para a sua meditação. Nós estamos felizes em poder iniciar mais uma semana juntos, como sempre, louvando a Deus, aprendendo a sua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, você de perto, você de longe, você que nos acompanha pelo canal da Rede Brasil de Comunicação, pela TV, mas também você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, seja pelo Instagram, Facebook, você que está nos acompanhando também, seja muito abençoado nesta manhã, você e sua família. Quem sabe, estando no trabalho, em casa ou até mesmo viajando, não sabemos, mas seja onde quer que você esteja, nosso desejo é que a graça de Deus esteja sobre você e todos os seus familiares. Como sempre fazemos, queremos agradecer a Deus por esta grandiosa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade de estarmos aqui neste culto, no seu lar. Queremos agradecer também ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, que nos escala para estarmos cooperando na obra do Senhor neste momento de domingo. Nós estamos começando a semana e bom é começarmos a semana felizes, agradecendo a Deus. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, mas Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, se ele venceu, nós somos também vencedores, pois somos seus servos e a graça de Deus nesta manhã certamente será derramada sobre todos nós. Como sempre fazemos, iniciamos o culto ao Senhor agradecendo em oração. E com isso nós queremos convidar você que pode conosco estar em pé. Se não puder, não tem problema, pode ficar sentado mesmo ou deitado. Nós vamos orar. Vamos elevar nossas vozes ao trono do Altíssimo e certamente Deus estará nos ouvindo. Ore comigo, por favor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã de domingo, por este domingo tão abençoado que o Senhor nos concede, onde estamos juntos em família, entre amigos, quem sabe alguns sozinhos, mas nós estamos juntos, unidos neste momento pela oração. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, queremos te agradecer, Senhor, por tua graça, por tua beneficência, misericórdia, perdão, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por tua palavra, Senhor, que será lida e ensinada nesta manhã. Nosso muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que nos acompanha, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, Senhor. Que as tuas boas mãos continuem estendidas, trazendo paz, quietude, Senhor, calma, tranquilidade, saúde, Deus. Eu te peço por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, quem sabe, acamados em casa ou hospitalizados, Senhor. Tu és a saúde das nações. Jesus é a cura para o mundo e por isso nós te pedimos, tem misericórdia. Abençoa nosso país, nossa nação, abençoa, Senhor, tua igreja, seja aqui no Brasil, em Pernambuco ou fora, os missionários que estão pregando a tua palavra. Isso nós te pedimos nesta manhã, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Chegou o momento do louvor e nós vamos convidar neste momento o evangelista, nosso amigo, Josadaque Aquino, para louvar a Deus. Pai do Senhor, ministro, por favor. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos adorar a Deus com o hino conhecido da nossa harpa, número 15, o hino Conversão. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu
e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Glória a Deus. Mais um hino, meus amados irmãos, também conhecido, o hino 18, Grata Nova. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas, obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do
Glória a Deus. Que bênção. Iniciarmos o domingo já louvando ao Senhor, pois Ele é digno de toda honra, glória, majestade e louvor. É muito bom começar o domingo desse jeito, já entronizado com os céus. Queridos e amados, nós estamos hoje no dia 17 de outubro do ano de 2021 e hoje nós vamos estudar mais uma lição maravilhosa. A lição de hoje é a lição de número 3, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo desta lição nos diz: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, verso 3 e 4. A verdade prática da nossa lição diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. O objetivo geral da nossa lição nos diz o seguinte: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, ela encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso do 1 ao 9. Mas os objetivos específicos dessa lição são 3. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Aí estão os 3 objetivos. O objetivo geral, eu vou voltar a ler novamente ele. Diz assim: asseverar que a salvação é por meio da graça, veja bem, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Como eu já falei, a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, o livro histórico escrito por Lucas, capítulo 9, verso do 1 ao 9. Você que não tem um exemplar da Bíblia Sagrada ou não porta neste momento fisicamente um exemplar da lição, não se preocupe, você vai poder nos acompanhar a leitura bíblica, pois será colocada aí na sua tela, do seu televisor ou do seu smartphone. E nós vamos convidá-los, na medida do possível, aqueles que puderem, aqueles que estiverem confortavelmente em casa, na sala ou em algum ambiente que lhe proporciona assistir este culto, participar deste culto e possa reverentemente estar em pé para ler a palavra de Deus, nós assim o convidamos. Caso não seja possível, não se preocupe, você pode ler do jeito que você estiver, sentado ou deitado, mas isso nós queremos convidá-lo a ler conosco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso do 1 ao 9. A palavra de Deus nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá
te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém e amém. Como sempre fazemos, vamos agradecer a Deus agora, pela sua palavra que foi lida, sua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos concede de estarmos mais um domingo na tua presença, onde já louvamos o teu nome, já te agradecemos pelo dia e agora estamos lendo a tua palavra. Como é bom, Senhor, ter esse privilégio. Quantos gostariam de ter esta oportunidade e não têm, mas o Senhor, por sua infinita graça e misericórdia, nos tem concedido tal dádiva. Muito obrigado, Deus. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, neste momento chegou agora a hora de fazermos uma parte fundamental do culto, que é o momento da contribuição. Exatamente. A Bíblia diz que Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. E você que está nos ouvindo neste momento, pode ser partícipe deste momento tão memorável da igreja, que é o momento da contribuição. Talvez você que não conheça a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, esteja acompanhando a gente pela primeira vez hoje, talvez você não saiba quais motivos nós paramos no culto, abrimos um espaço para falarmos sobre as contribuições. E eu posso lhe dizer de que esta igreja há mais de 100 anos tem feito um trabalho de evangelismo muito profícuo, trabalhando, levando o evangelho a várias comunidades aqui de Pernambuco, mas não somente aqui. Esse trabalho tem alcançado outras nações, continente africano, europeu, aqui no sul-americano, né, em alguns países da América. E isso é feito com nossas contribuições. Não é? E você que está em casa pode se perguntar como eu posso fazer então para abençoar ainda mais, para que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, através da Rede Brasil, que é esse canal que você está nos acompanhando, continue fazendo esse trabalho evangelizador. Você está vendo aí, do lado inferior do vídeo que você está assistindo, essa marca, que é o sinalzinho aí do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu smartphone e você irá ser direcionado para uma página onde você irá contribuir com aquilo que Deus colocar em seu coração. Mas se você quiser também, você pode acessar aí o endereço eletrônico da igreja, www.iadpeplay.org.br. Assim que você acessar, você vai ser direcionado para uma plataforma e lá no finalzinho da página você vai ver lá a expressão Quero Contribuir. Você vai clicar aí e vai aparecer várias opções. A obra missionária, nós temos a obra de comunicação, você tem diversas obras, como a obra social da igreja, que é um trabalho que a igreja vem exercendo com muita alegria durante anos, décadas na realidade, né? Então você pode escolher um voto, algo particular. Depois que você escolher, você vai clicar aí, você vai ser direcionado para uma outra plataforma, onde você pode escolher estas diversas possibilidades. Você que está no Brasil ou fora do Brasil, você tem aí o PayPal ou o PagSeguro. É uma forma muito simples de fazer uma doação, pode ser pelo cartão de crédito ou pelo boleto bancário. Além disso, nós temos outras opções, pelo menos essas que aí estão. Caixa Econômica Federal, você pode fazer a sua contribuição, você que é correntista pelo esse banco. Nós temos aí o Banco do Bradesco e temos também o Banco do Brasil. São esses 3 agências, esses 3 bancos, instituições que estão com uma conta da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E ainda uma opção mais atual, simples, prática, muito rápida de fazer, que é o Pix. Você vai digitar o número do Pix, que é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 10.632.404.1000, ao contrário, dígito 51. Quando você digitar, vai apresentar na tela do seu smartphone o endereço para onde vai essa contribuição. É bom você sempre confirmar se está relacionado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco.
Sendo assim, você vai escolher a importância que você quer fazer a sua doação, você quer entregar um dízimo, você quer fazer uma oferta voluntária para a obra missionária, e aí você vai com certeza digitar o valor que Deus colocar em seu coração e fazer a sua transferência pelo Pix. Muito bem. São estas as formas, aí está ao lado aqui, você pode mais uma vez verificar todas essas informações. Você pode também fazer o quê? Tirar um print ou tirar uma foto dessa tela, dessa parte da tela, onde você pode guardar em qualquer momento do dia, mesmo que não esteja assistindo um culto, caso você queira. Eu não lembro quais informações estão aqui, olha. Você tira a foto e com certeza vai ser muito fácil você fazer. A obra de Deus agradece, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é mantida por estas contribuições voluntárias, tem feito um trabalho muito sério na área social, na área da comunicação com a Rede Brasil e também na obra missionária. Sendo assim, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que contribui com amor, com carinho, com voluntariedade, saiba de que Deus ama aquele que dá com voluntariedade. Capítulo 35 de Êxodo, versículo 5, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que aqueles que têm um coração voluntário, traga as suas ofertas para a casa do Senhor. Que coisa bonita, né? Coração voluntário. Se você está incluído nesse grupo, faça isso agora. Pegue o seu smartphone aí e faça a sua contribuição. Nós vamos orar por você. Você que é empresário, você que está desempregado, você que trabalha, você que está esperando uma porta se abrir, uma porta de emprego, um concurso público, não se preocupe. Deus, Ele é soberano para lhe dar esta vitória. Ainda esta semana, quem sabe, e você agradecer a Deus. Então vamos orar. Querido Deus, Pai de toda a glória, queremos neste momento, Senhor, te apresentar os teus filhos que irão contribuir, aqueles que ainda nem te servem ainda, Senhor, mas sentiram o desejo de contribuir com amor para a mantença da tua obra. Abençoa-os, Senhor, agora. Como teu servo, eu te peço esta bênção em nome de Jesus, sobre o empresário, sobre o médio empresário, o grande, o microempresário, mas também, Senhor, sobre aquele pedreiro, aquele porteiro, aquela senhora que trabalha autônoma em casa, que é mãe de família, mas que vende, quem sabe, Senhor, suas coisas ali na beira da rua, uma água, uma pipoca, um doce, mas tem o coração voltado a abençoar a tua obra. Abençoa a tua filha, Senhor. Abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que têm desejo no coração de contribuir, mas no momento, Senhor, encontram-se impossibilitados. Estende tuas mãos agora, Senhor, e abre portas de emprego. Abençoa, Deus, a situação financeira do Brasil. Sim, Senhor, estende tuas mãos sobre a economia da pátria verde e amarela. Abençoa, Senhor, todos que estão envolvidos direta e indiretamente no progresso financeiro e comercial do nosso país. Isso nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto você está ainda contribuindo, vamos convidar mais uma vez aqui o evangelista Josadaque Aquino para louvar mais uma vez. Por favor, ministro. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus. Mais uma vez, hino 19, o convite de Cristo. Eis a voz de Cristo clama sobre o revoltoso mar desta vida perigosa. Vinde me vos abrigar. Quando outrora em Galileia essa doce voz soou, logo o coração ouvinte tudo pronto abandonou. Sobre as vozes sedutoras de mundanas atrações, clama a meiga voz de Cristo, dai-me vossos corações. Quer no meio dos prazeres, quer no dia das aflições, ainda clama paciente, amas-me tu, ó cristão. Na vereda estreita e santa, já pisada por Jesus, a segui-lo ele te chama. Vem, cristão, anda na luz dessa
Aleluia! Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que satisfação poder estarmos juntos nesta manhã de domingo, manhã de escola bíblica dominical, onde nós temos a grata satisfação de estarmos na presença do Senhor nosso Deus, para adorá-lo e também aprendermos um pouco mais da sua santa e preciosa palavra. Somos gratos ao nosso Deus pelo privilégio de servi-lo, também agradecido ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança da escala, nos dando a oportunidade, através do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, de estar aqui cooperando mais uma vez neste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. E devidamente orientado pelo evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, nós queremos, nesse instante, estar lhe convidando para juntos estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Como já foi muito bem apresentado, hoje estamos a estudar a lição de número 3, seguindo a temática deste quarto e último trimestre de 2021. Nós estamos a estudar nesta manhã a lição 3, cujo tema é a conversão de Saulo de Tarso. Exatamente isso, a conversão de Saulo de Tarso. Nós estaremos hoje tendo esta grande oportunidade, já que semana passada nós tivemos a condição, seguindo o roteiro da nossa lição, publicada pela CPAD, onde o comentarista fez a questão de destacar um dos principais momentos da história de Saulo, que foi quando ele perseguia de forma ferrenha a Igreja do Senhor. E a lição de hoje, especificamente, vai estar tratando sobre este segundo momento, que diz respeito à conversão de Saulo. Uma história muito conhecida de todos nós, onde nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo. A propósito, é interessante trazer esta informação. Os irmãos hão de perceber a importância deste fato da conversão de Saulo, já que Lucas, o evangelista, escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, faz questão de, por 3 vezes, registrar este fato. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e também Atos capítulo de número 26. No capítulo 9, como todos sabem, é o registro que Lucas faz, não é? Como observador, como aquele que recebeu as informações, e já no capítulo 2 e capítulo 26, ele faz o registro partindo das próprias declarações feitas pelo apóstolo Paulo, agora já convertido, a serviço da igreja e tendo como função ser apóstolo ou doutor dos gentios. Então perceba que, já por esta informação, já que é o único fato que é registrado por mais de uma vez no livro de Atos, isso aponta para a importância da conversão de Saulo para o reino de Deus, para a igreja primitiva e para os nossos dias, já que nós temos visto desde a lição 1 o quanto Paulo exerceu uma influência e ainda hoje exerce como um instrumento que Deus se utilizou poderosamente. Alguém disse certa vez de que a conversão de Saulo foi ou é a conversão mais importante da história, e podemos entender que isso tem um fundo de verdade, partindo exatamente da importância e o destaque que é dado a respeito da sua conversão no livro dos Atos dos Apóstolos. A título de início, nós queremos ler com você a introdução desta lição. Entendemos de que, partindo da introdução, traz-se um resumo da proposta, por onde nós estaremos caminhando, seguindo o roteiro, como dissemos, da nossa lição. Se você está com a sua lição em mãos, se você pode estar acompanhando, interagindo, lendo conosco, ou caso não esteja, continuará aparecendo para você, você que está acompanhando através do seu smartphone, através da sua televisão ou qualquer outro aparelho que você tenha a possibilidade de visualizar. A produção estará apresentando o texto para que você também possa estar lendo, caso você não tenha a lição em mãos. Então, na introdução da lição, nós queremos ler com você exatamente o que diz o comentarista. Ele inicia o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente,
foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, percebemos já pela introdução que o comentarista ressalta, destaca o quanto é importante a conversão deste homem, deste personagem chamado Saulo de Tarso, que também se chamava Paulo. Quando nós falamos sobre conversão, acredito ser interessante, apenas a título de lembrança, lembrar-lhe de que o que significa a palavra conversão, até para evitar maus entendidos, para que nós situemos a conversão dentro da doutrina da soteriologia ou da salvação, que inclusive é um dos pontos que o comentarista na lição vai estar abordando. Então, a palavra conversão, apesar da sua forma substantiva aparecer uma única vez, conforme está no texto original, no Novo Testamento, que é a palavra epístrofe, aparece uma única vez, que é traduzido por conversão. Isso está em Atos capítulo 15, versículo 3. No entanto, quando nós analisamos o Novo Testamento de um modo geral, as palavras correlatas, principalmente na sua forma verbal, por exemplo, converter, aparece com muita frequência. Isso fala da importância, portanto, de entendermos o que esta palavra significa à luz do Novo Testamento. Há quem diga, por exemplo, que o verbo converter no Novo Testamento aparece aproximadamente ou mais do que 35 vezes. E essa frequência aponta para a importância da conversão dentro da realidade cristã. E, basicamente, todos estes termos, tanto no Antigo como principalmente no Novo Testamento, a palavra conversão ou converter significa basicamente virar de um lado para o outro. É dar um giro, é converter, é dar uma volta, mudar de atitude. É como se alguém estivesse indo em uma direção e de repente parar e dar um giro de 180 graus e dirigir-se para o lado totalmente oposto do que estava então sendo dirigido ou dirigindo-se. No sentido bíblico da palavra, no sentido prático, a palavra converter-se ou a palavra conversão diz respeito a desviar-se do pecado e voltar-se para Deus. E essa palavra implica a ideia de virada, correspondendo, consequentemente, à atitude de arrependimento e fé, quando alguém é exposto à verdade do Evangelho, convencida é pelo Espírito Santo, então esta pessoa arrepende-se, convertendo-se ao Senhor, mudando de atitude. Então é importante nós entendermos isto, até para que não haja uma confusão quanto à palavra conversão. Por exemplo, a palavra conversão deve ser entendida como o lado exterior, visível, perceptível do novo nascimento ou da regeneração. Veja que nós estamos aqui tratando de aspectos que diz respeito à doutrina da salvação. Quando o homem, e quando falo homem, claro, de forma genérica, abrangendo o homem e a mulher, quando é exposto ao Evangelho, a verdade revelada da palavra do Senhor, esta pessoa, pelo Espírito Santo, ao ser convencida, toma então a sua decisão. Ao decidir positivamente, então, esta pessoa nasce de novo. Isso é a regeneração, que ocorre na parte interna, que o ser humano não pode ver. É a parte imaterial, é o Espírito Santo regenerando, gerando de novo, colocando neste homem, nesta pessoa que acabara de aceitar a Cristo, a nova natureza, para que possa viver para Deus, desfrutando desta intimidade com o Senhor. Isso é o lado interno, regeneração. Já o lado externo
visível, perceptível aos homens, portanto, se chama de conversão. É quando a atitude das pessoas são mudadas em decorrência dessa experiência que ocorre em nosso interior. Então, é importante essas definições, esses conceitos, ainda que de forma superficial, que estou falando devido às minhas muitas limitações, mas para ficar entendido ou lembrarmos de que conversão é o lado externo da regeneração. E é exatamente esta experiência que Saulo tem quando nós analisamos o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E, de acordo com as palavras do próprio comentarista, ele vai destacar, se você está acompanhando, no tópico 1 da nossa lição e o ponto 1, ele vai dizer de que a conversão de Saulo é um ato da graça de Deus e que este ato se dá de forma sobrenatural, ou seja, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. E eu queria ler com você o que diz o comentarista neste ponto, tópico 1, ponto 1, que trata da conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Diz o texto da lição, Em Atos 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante, assim dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Observe, portanto, que quando nós olhamos o livro, a narrativa inicial de Atos 9, o evangelista Lucas faz questão de relatar essa experiência sobrenatural que marcou a vida de Saulo. E todos conhecemos, apenas a título de lembrança, de que Saulo, pelo seu zelo, como já vimos desde a lição 1 e especialmente a lição 2 tratada semana passada, que dirigido por sentimentos de fúria, como ele diz, enfurecido demasiadamente, ele não se limitou a perseguir os cristãos, aos crentes que serviam a Cristo apenas na cidade de Jerusalém. A palavra de Deus nos narra de que ele, não satisfeito pela perseguição que havia se iniciado já em Jerusalém, isto está em Atos capítulo de número 8, que a propósito levou à morte do primeiro mártir, não é? Que é o diácono Estevão, que, diga-se de passagem, Saulo estava presencialmente analisando e acompanhando, inclusive é dito no texto que ele estava guardando as roupas dos que estavam apedrejando Estevão. Exatamente isto. A perseguição havia se iniciado em Jerusalém e Saulo se destaca como sendo um destes que havia se colocado à disposição, podemos assim dizer, do Sinédrio, composto por fariseus e também saduceus, que perseguiam de forma implacável, não só perseguiram o ministério e a pessoa de Cristo, como também aqueles que agora, após a sua morte, diziam que ele havia ressuscitado. Não satisfeito em perseguir os cristãos que estavam em Jerusalém, já que Atos 8 diz que quando essa perseguição é desencadeada, os discípulos se espalham e, diferente do que se imaginava, em que eles se omitiriam, deixariam de pregar, deixariam de proclamar a pessoa de Cristo ressuscitada, diz a palavra que eles, por onde passavam, evangelizavam, pregavam. E, na medida em que eles pregavam, as pessoas começaram a se converter a ponto de várias outras cidades, em especial a cidade de Damasco, que era a capital da Síria, também foi impactada pela pregação do Evangelho. Saulo, ao ser conhecedor disto, diz a palavra de Deus que ele procurou o Sinédrio, recebeu deles a autorização, poder, como ele diz, de perseguir os crentes não só em Jerusalém, como também dirigir-se à cidade de Damasco.
E a propósito, diga-se de passagem, a cidade de Damasco ficava entre 230 a 250 quilômetros de distância da capital de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Mas a sua fúria implacável, como diz Atos 9, quando ainda estava respirando ameaças, motivado por este sentimento, ele sai de Jerusalém, aproximadamente mais de uma semana de viagem, para chegar à cidade de Damasco. Mas nesse caminho estava o Senhor, já em sua agenda soberana, determinado que apareceria de forma extraordinária, de forma sobrenatural, marcando a vida daquele homem chamado Saulo. Veja que coisa interessante. Saulo estava perseguindo os cristãos, dirigindo-se à cidade de Damasco, e não sabia ele que estava ele igualmente sendo acompanhado, e por que não usar uma expressão paralela, sendo perseguido, no sentido positivo da palavra, pelo próprio Cristo. Por que digo isto? Porque quando o próprio Cristo revela-se a ele, o Senhor Jesus, entre o diálogo que é ali estabelecido entre ele e Saulo, quando Saulo pergunta quem és, Senhor, ao ouvir aquela voz que ele ouve em pleno meio-dia, como diz Atos dos Apóstolos, quando ele estava perto da cidade, bem próximo a chegar, a concluir a sua missão, a ser bem-sucedido, podemos assim dizer, antes que ele chegasse na cidade, ele ouviu um resplendor do céu, uma luz intensa que lhe cercou, e ouviu uma voz que falava na sua língua materna, chamando-o pelo nome, dizendo: por que me persegues? E quando ele pergunta quem és, Senhor, diz a palavra que o Senhor diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus adiciona a expressão dizendo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E essa expressão indica, entre outras coisas, que além de Cristo estar dizendo que naquela batalha Saulo não venceria, se ele continuasse resistindo, ele sofreria dano, ele continuaria sendo alfinetado. E significa dizer de que aquela ocasião não foi a única que podemos assim dizer que Cristo se utilizou para trazer à mente de Saulo a necessidade de arrependimento. Claro, a experiência de ter a visão, de ouvir a voz, de ver o resplendor, acontece aqui. Mas com os fatos que Saulo visualizava, que Saulo acompanhava desde a morte de Estevão, eram formas que o Senhor Jesus estava se utilizando para ir convencendo, para ir conscientizando, levando Saulo a refletir, embora ele estivesse até então endurecendo o seu coração. Então, a conversão de Saulo, claro, se dá aqui, nesse momento, nesta ocasião, mas ele já vinha sendo alcançado pelo Senhor Jesus através da ação do Espírito Santo, convencendo, né? Mostrando a necessidade, alfinetando a sua consciência por aquilo que ele havia sido testemunha até então. Crentes que não abriam mão da sua fidelidade, mesmo sendo levado até as últimas consequências, perdendo até a vida, sendo castigados, mas não abriam mão da sua fidelidade. Isso era o Senhor Jesus também alfinetando. E quando a expressão mostra isto, está dizendo que ele já vinha sendo alcançado, ou seja, que já vinha sendo alvo da ação de Deus pelo Espírito Santo, e que também, se ele continuasse resistindo, porque até então ele estava resistindo, porque cabe ao homem decidir, cabe ao homem escolher, e até então ele resistia, mas Jesus estava dizendo: duro é para ti, Saulo, continuar recalcitrando, continuar resistindo. Não é saudável, isso não é salutar. Me permita abrir um parêntese. Quantos de nós, me refiro àqueles que já fizeram a sua decisão, podem testificar nesta hora, por exemplo, quanto à sua experiência de conversão, principalmente aqueles que não nasceram no lar evangélico ou que em um dado momento da sua história, da sua vida, afastou-se dos caminhos do Senhor, enveredou por um caminho diferente daquele que havia sido aprendido. Mas, por várias vezes, o Espírito Santo se utilizava das circunstâncias, de alguém que evangelizava, de um hino ouvido, de uma palavra dita, de uma literatura entregue, mas ainda assim resistindo, adiando, transferindo para outra ocasião. Isso é resistir, isso é recalcitrar contra os aguilhões.
Talvez eu estou falando, me permita ser bem específico, e nesse momento você que ainda não é evangélico, não tenha medo de errar em relação a isto, porque a Bíblia mostra e a experiência prática também. Não é a primeira vez que você está ouvindo a palavra, não é a primeira vez que você está sendo exposto diante da necessidade de igualmente se converter, de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas está resistindo, está deixando passar as oportunidades. Talvez, nesse sentido, você está sendo um Saulo, não perseguidor, posso assim dizer, mas resistindo à voz do Espírito Santo. Mas nesta manhã, pela palavra, o Espírito Santo está dizendo: você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa render-se aos pés do Salvador e dizer para Ele: Senhor, o que queres que eu faça? E Ele vai lhe conduzir, Ele vai lhe direcionar pela sua palavra, por aqueles que Ele tem levantado e tem constituído para lhe auxiliar, lhe discipulando, ensinando a palavra, e você seguir em triunfo, servindo ao Senhor com alegria. Você está pronto a fazer a sua decisão nesta manhã? Converter-se verdadeiramente? Essa escolha é sua. Não resista, não endureça o seu coração. Saulo precisou entender de que ele deveria rever suas atitudes, e isso ocorre exatamente nesse momento, conforme está relatado em Atos capítulo de número 9. Observe que a experiência é sobrenatural. Alguns elementos que já fiz menção, que é muito conhecido de todos. Próximo à cidade, um resplendor de luz do céu, mais forte do que o sol do meio-dia, faz Saulo cair por terra. Ele ouve uma voz, a identificação com o próprio Senhor e a orientação de entrar à cidade e esperar novas diretrizes. Veja que aquele homem agora está tendo a sua vida marcada por uma experiência sobrenatural. E o ponto 2 da nossa lição, o comentarista vai dizer que em todos os momentos da conversão, a iniciativa sempre parte do Senhor. Isso é interessante ser destacado aqui. E eu queria ler com você, ainda estamos no tópico 1, e agora queria ler com você o ponto de número 2, que trata sobre a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Acompanhe conosco a leitura deste parágrafo também da nossa lição. Tópico 1, ponto 1, assim nos diz a lição. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Veja que coisa interessante, algo que deve ser considerado. Veja que o Senhor não desistiu em momento nenhum de Saulo. Apesar da sua resistência, observe que o próprio Cristo demonstrou o interesse de converter, de levar Saulo à conversão, de fazer Saulo entender a necessidade de se converter, e isso ele faz pessoalmente. Ele toma iniciativa. Veja que não foi enviado para ele um apóstolo, Pedro não foi a ele, ou qualquer um outro que fizesse parte do colégio apostólico. Ele estava blindado, não queria, mas o próprio Cristo foi, sempre mostrando, portanto, a iniciativa. É o Senhor quem salva. A salvação não é produzida pelo ser humano. E quando nós analisamos a Bíblia, a palavra de Deus, desde o Éden, quando Adão peca, desde então Deus sempre toma a iniciativa, indo em busca do homem caído. Isso pode ser evidenciado entre tantos textos, mas por que não citar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que a propósito é considerado como texto áureo, João 3,16. Observe que está lá revelado de que é Deus que sempre tomou a iniciativa para converter, para a salvação dos homens. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que é Deus que toma a iniciativa, é Deus quem vai em busca,
É assim que ocorre, por exemplo, no ministério terreno do Senhor Jesus. Naquele texto de Lucas, capítulo de número 19, quando nós encontramos ali a conversão de Zaqueu, o publicano, ao final do texto é dito, o próprio Senhor Jesus narrando que ele veio buscar, olhe, ele veio, iniciativa dele, buscar, veja a sua atitude, e salvar o que se havia perdido. Na parábola, ou nas parábolas contadas em Lucas capítulo 15, tanto quanto a ovelha perdida, quanto a dracma perdida, se é destacado o aspecto em que quem perdeu vai em busca do que se perdeu. No caso, a mulher, ao perder a dracma, ela vai procurar. Isso fala da iniciativa divina, Deus sempre buscando o homem. É sempre assim. Quando a ovelha se perde, o pastor das ovelhas deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. Até mesmo na parábola do filho pródigo, nós encontramos o pai já de prontidão. Claro que ali é destacado um aspecto, vamos dizer, da responsabilidade do homem em aceitar, em responder positivamente o Deus que lhe busca, o Deus que quer lhe salvar. Mas observe que até ali o pai está na posição, está na iniciativa de salvar, desejoso, ansioso. Isso é o que Deus faz também na vida de Saulo. E ele está tão interessado que vai diretamente. Ele não manda um anjo, ele não manda Gabriel, Miguel ou qualquer outro ser angelical, mas ele vai pessoalmente. Isso mostra da iniciativa. Deus tem maior interesse na conversão do homem. E quando eu digo isso, não é porque Deus precisa, porque Ele é perfeito em si mesmo. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada externo para se completar. Ele é completo e perfeito em si mesmo. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não se torna menos ou mais. Ele é igual sempre. A sua natureza é de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Mas o amor dele é tão grande e a sua misericórdia é tão intensa que ele não se satisfaz em ver o homem perdido. Elaborou o plano da salvação e vai executar, dando ao homem oportunidades para que este igualmente seja aceito, ou seja, para que este aceite e seja aceito diante de Deus. Isso acontece com Saulo. No ponto 3 da lição, ainda tópico 1, diz que a graça salvadora se manifestou a Saulo. E é interessante destacar isso aqui, porque Deus toma a iniciativa e, diga-se de passagem, essa iniciativa é oriundo da graça, é resposta, é manifestação da graça divina, porque a quem Deus está indo atrás? Está indo atrás do maior perseguidor naquele momento, Saulo, que perseguia. Observe que se fosse usar uma lógica humana, talvez Saulo fosse a última pessoa que alguém imaginasse ser alcançado por esta graça, mas exatamente ele é alvo da graça divina. E isso fica evidenciado no ponto 3. A graça salvadora se manifestou. Vamos ler? Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Paulo diz o seguinte, já convertido: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito, ele diz da seguinte forma: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida na experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Eu vou repetir essa expressão. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Isso aqui é digno de uma reflexão. A graça de Deus motivou o Senhor a ir em busca de Saulo. Você percebe o quanto é importante nós refletirmos sobre isto aqui? Como disse, Deus, o Senhor Jesus, foi ao encontro de Saulo. Isto é graça. E nós sabemos que a palavra graça significa favor imerecido. Significa dizer que Saulo está recebendo o que ele não é digno por natureza. Pecador, por atitudes, por pecados cometidos.
perseguidor da igreja. Mas apesar desta condição, o Senhor não abriu mão dele. O que é isto? É graça. Aquilo que ele próprio, já citamos aqui, referiu-se em Atos, ou seja, em Efésios, digo capítulo 2, versículo 8, e também Tito 2:11. Significa dizer que a graça salvadora, ela é direcionada tanto para aqueles que se acham dignos dela, porque há pessoas que se acham dignas, não é, da graça, talvez porque se comparam a outras e dizem assim: eu não cometo tais pecados, pecados estes que alguns deles até a própria sociedade repudia e às vezes bate no peito, não é? Se monta, fica apoiado em um orgulho pessoal religioso por causa de uma tradição religiosa e diz: não, eu não preciso porque eu faço isto, eu pago minhas contas, sou um bom cidadão, não é? Honro minha família, eu não vivo cometendo pecados morais que são reprováveis até pela sociedade e às vezes se acham dignas de serem salvas, de receber a graça divina. Em contrapartida, ao dirigir-se, por exemplo, ou referir-se a outras pessoas que cometem estes atos que acabei de relacionar, dizem assim: estes aí não são dignos, não é? Mas observe que a Bíblia vai dizer que todos igualmente pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, independente da sua tradição religiosa, da sua posição financeira, do seu status social. Todos são pecadores igualmente. E a todos os pecadores, Deus direcionou a sua graça também a todos. Foi o que acabamos de ler, o que Paulo escreveu em Tito, 2:11, que a graça se manifestou, trazendo salvação, não a alguns, não a alguns poucos, mas trazendo a salvação para todos. Todos igualmente possuem a expectativa, o direito, dado por Cristo, pelo mérito de Cristo, de ser salvo. Agora precisa crer. Eu acho surpreendente porque o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5 da sua epístola aos Romanos, eu queria ler com você aqui rapidinho alguns versículos que nós encontramos nesta passagem, Romanos, capítulo de número 5. Veja o que está escrito, versículo de número 6, por favor. Se você está com um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode nesse momento estar conferindo conosco. Romanos, capítulo 5, versículo 6, Paulo diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Observe por quem Cristo morreu: pelos ímpios. É importante, se você quiser frisar, circular, marcar esta expressão, porque Paulo está dizendo, está mostrando aqui a graça revelada, dizendo que Cristo morreu pelos ímpios. Veja que ele não morreu pelos bonzinhos, ele morreu pelos ímpios. Veja o que diz ainda o versículo de número 8. Estamos lendo Romanos, capítulo 5, e agora o versículo de número 8. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, veja que ele se inclui, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos ímpios, Cristo se deu pelos pecadores, morreu pelos ímpios, morreu pelos pecadores. Mas Paulo não para aí. Veja o que diz ainda o versículo de número 10 da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Ele diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você percebeu 3 palavras aqui que demonstram a nossa condição pregressa antes de aceitarmos a Cristo, e ainda assim a graça foi direcionada para nós. Paulo disse: pelos ímpios, pecadores, pelos inimigos de Deus. O que é isto se não é graça? Então nós só estamos na condição que estamos hoje, se estamos servindo ao Senhor, é por causa da graça, a misericórdia que nos alcançou, a mesma graça que foi direcionada a Saulo, que trouxe uma surpresa, até mesmo para aqueles que pregavam o Evangelho. Porque quando Saulo se converte e Cristo aparece para Ananias, que era um discípulo piedoso, um homem de bom testemunho,
que dava exemplo não só para os que eram de dentro da igreja, como até para os de fora, os judeus, os gentios de um modo geral. Quando ele soube, Cristo disse a ele que ele fosse à rua chamada direita, onde estava Saulo em uma casa aguardando a chegada de Ananias. Ele disse: Senhor, muitos males ouvi acerca deste homem, de que ele veio de Jerusalém com autorização para fazer mal aos teus servos que estão aqui em Damasco, e o Senhor me envia até ele, o Senhor está facilitando para ele. Mas foi preciso o Senhor dizer: vai, porque em uma visão eu já mostrei que tu irias orar por ele e ele recobrar a vista. E ele é para mim, olha aí, talvez para Ananias não fosse, talvez para alguns que estavam ali em Damasco também não era. Para os que estavam em Jerusalém, nem passava na mente de Saulo ser um crente, mas para Cristo, ele era um vaso escolhido. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus. Mas prossigamos no estudo desta lição. O tópico 2 da lição, o comentarista vai destacar que a conversão de Saulo, além de ser uma conversão marcada por algo sobrenatural, aquilo que ele vai repetir tanto no capítulo 22 como no capítulo 26, como sendo algo como um divisor de águas em sua vida, no tópico 2, a lição nos propõe meditarmos e refletirmos sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. De alguma forma nós já mencionamos a definição desta palavra, mas me permita aqui compartilhar algo que está dentro desse contexto aqui, deste tópico. Mas eu queria ler com você o tópico de número 2, o ponto 1, que trata sobre a conversão começa no arrependimento. Veja o que diz o comentário da lição. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metanoeu, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Observe que, dentro da realidade da conversão, a conversão perpassa pelo sentimento, pela atitude de arrependimento. É a mudança debaixo de sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. É isso que o comentarista está aqui destacando. Arrependimento. Veja que a conversão passa pelo arrependimento. E como a própria palavra arrependimento propõe, é um sentimento, é uma atitude que reflete um sentimento mudado, pensando de maneira diferente, uma disposição interior para mudar. É interessante que a conversão e o arrependimento andam juntos. Por isso que há textos que você vai encontrar no Novo Testamento em que arrependimento aparece depois da conversão, porque andam de mão dadas, significando dizer que a verdadeira conversão é marcada, escute o que eu estou dizendo, eu vou repetir, a verdadeira conversão é marcada pelo verdadeiro arrependimento. Não pode haver verdadeira conversão sem o arrependimento, sem o verdadeiro arrependimento. A Bíblia vai nos mostrar por mais de uma vez que estão arrependimento e conversão de mãos dadas. Se você está com a Bíblia, veja o que diz, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Veja o que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. O texto bíblico nos diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Percebe que arrependimento e conversão estão de mãos dadas? Estão juntos. A conversão passa pelo arrependimento. Ao ser convencido pelo Espírito Santo,
ao ser exposto à palavra, o homem entende, olha aí, o seu intelecto é atingido, as suas emoções são atingidas, a sua volição, a sua vontade será atingida, algo que nós veremos no término desta lição, deste comentário, mas antecipo dizendo que o Evangelho, ele alcança todas as áreas do homem. A emoção é atingida, a sua volição e o seu intelecto. O homem entende. Por isso que o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo, levando o homem a refletir, levando o homem a entender que ele é pecador por natureza e se não mudar de comportamento, se não buscar a misericórdia de Deus, se não entregar a vida a Cristo, ele está fadado à danação eterna, à condenação. Mas quando o homem entende, arrepende-se, cujo sentimento de mudança ele dá vazão para mudar o seu comportamento, então, ao crer em Jesus, a conversão, ela ocorre. Arrependimento, conversão. Se você está ainda acompanhando, veja Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, o próprio Paulo, inclusive nessa passagem, fazendo menção da sua experiência, ele vai dizer, trazer um detalhe em Atos capítulo 26, que quando ele recebeu esta visão, ele não foi desobediente à visão celestial. Que visão? Que Jesus apareceu para ele e dentro desta visão deixou claro o propósito que tinha através de Saulo, que era ser um pregador da palavra, um ganhador de almas, um testemunha, uma pessoa que testemunharia diante dos reis, diante dos gentios, diante dos judeus. E ele vai dizer que ele foi constituído exatamente para pregar o arrependimento e a conversão. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19 e o versículo 20, está escrito assim: Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então observe que a verdadeira conversão, ela é consequência do arrependimento genuíno. Não é um sentimento, um remorso somente, mas é um sentimento de mudança que a pessoa entende a necessidade com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, então ele é regenerado, ele entra no processo de santificação progressiva, mudando seus comportamentos e a sua conversão é evidenciada. Eu acho interessante porque o texto que acabei de ler, Paulo finaliza dizendo, fazendo obras dignas de arrependimento. O que isso significa dizer? É que a conversão verdadeira, quando passa pelo arrependimento, ela é evidenciada, é verificável. Eu disse no início, apenas recapitulando, que a regeneração é a parte interior, é o que ocorre no íntimo, dentro, a mudança interna. Mas a conversão é aquilo que é perceptível, é a mudança externa. Aquilo que é evidenciado, como Paulo disse aqui, fazendo obras dignas de arrependimento. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Faz parte do contexto da doutrina da salvação. O homem passa por esse sentimento de arrependimento, é alcançado pela graça, a graça de Deus leva-o à regeneração e, portanto, agora convertido, ele está em um rumo diferente, ele age de forma diferente. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral, diz a nossa lição. É a contrição do coração, o desejo de mudar, de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. E isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem. Veja que coisa interessante. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Isso está no ponto 2 do tópico 1. Observe que passa pelo arrependimento. A conversão, então, genuinamente, ela é verificável. E no ponto 2
do tópico 2, diz o seguinte: sobre a conversão de Saulo, promoveu uma transformação pessoal. Vamos ler? Foi o que aconteceu com Saulo, ou seja, a transformação pessoal. Pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e os fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. Veja que a conversão de Saulo passa a ser evidenciada por essa mudança, por esta transformação pessoal, transformação de caráter. Seu comportamento passa a ser outro. Ele está jejuando, orando, predispõe-se a seguir a orientação que queres que faça, Senhor. Olha aí, a submissão, a sua vida agora dirigida pelo Senhor Jesus. Seu caráter é afetado diretamente. Há uma transformação em evidência. É isso que a Bíblia mostra. Ele alcançou o testemunho a propósito, a ponto de que a sua conversão foi entendida como verdadeira, a ponto de ele receber o testemunho, inclusive ser batizado. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo de número 16, nós encontramos a passagem bíblica assim, nos dando esse respaldo, quando diz assim: e agora, ele está aqui narrando o que Ananias disse para ele quando chegou à casa onde ele aguardava ansiosamente a chegada daquele discípulo. No versículo 16, Ananias disse para ele: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Veja que ele alcançou o testemunho, a ponto de aqui Ananias reconhecer que de fato ele havia nascido de novo, ele havia se convertido, recebeu o testemunho do próprio Cristo: este é para mim um vaso escolhido. Vai, ele está orando, esperando você chegar e orar por ele, mas também está aqui o texto bíblico mostrando a mudança do caráter, a mudança evidenciada. E essa mudança não é só de palavras, ela é evidenciada por atitudes, porque a verdadeira conversão é assim fundamentada. Quando o crente verdadeiramente se converte, ele é liberto do poder do pecado. Eu vou repetir: liberto do poder do pecado, não é da presença do pecado. Do poder do pecado, porque agora o pecado já não comanda as nossas vidas. O que dita o nosso comportamento não é mais a natureza pecaminosa, como Paulo já havia retratado em Efésios capítulo 2, que era a condição antes de aceitarmos a Cristo. Você pode ler Atos capítulo 2, versículos de 1 a 3. Quando éramos levados pelos desejos carnais, mas agora a nossa vida é pautada porque nós temos, pela ação do Espírito Santo, poder para dizer não ao pecado. O pecado já não nos domina. Ao menos assim deve ser a vida do autêntico crente que passou pelo novo nascimento. A nossa disposição espiritual de obedecer a Deus, de seguir a direção do Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, quando Paulo assevera que aquele que é nascido de Deus anda na direção do Espírito. Observe que a vida agora é conduzida pela direção do Espírito Santo. Isso também foi evidenciado na vida de Paulo. Vive uma vida de retidão. 1 de João capítulo 2, versículo de número 29, eu queria ler com você este texto bíblico para nós nos dirigirmos ao término desta reflexão. 1 de João capítulo 2, versículo de número 29, nos é dito que aquele que de fato passou pelo novo nascimento, que se converteu verdadeiramente, vive uma vida de retidão. Está escrito assim, 1 de João capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Essa expressão "é nascido dele" equivale a nascer de novo. Conversão, mudança. Então, quem é nascido de novo
evidencia isso com a vida de justiça, com a vida de retidão. Ama aos crentes e até mesmo os seus inimigos. Ama aqueles que fazem parte da família de Deus e ama igualmente até mesmo os seus inimigos, ou aqueles que se constituem os seus inimigos. Isso está em 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Evita viver em pecado. Em 1 de João 3 e 9 diz isso. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar ou não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja que quem nasceu de novo já não tem mais prazer na vida do pecado. Ele já não tem mais satisfação que antes tinha ao fazer aquilo que contrariava. E isso é uma clara evidência de alguém que nasceu de novo. Exatamente. Você quer saber se você nasceu de novo, se você se converteu verdadeiramente? Uma avaliação que podemos fazer é: você sente prazer em pecar? Você sente em prazer de viver na prática pecaminosa? Porque se assim for, é indício que você não se converteu verdadeiramente, está fora do padrão. Mas aquele que se converte, ainda que um sentimento, uma fragilidade surja, ele não tem prazer, ele busca a Deus, ele pede perdão pelos seus pecados, busca ser tratado para nunca mais, para não incorrer, para não permanecer naquela condição, porque o seu desejo é agradar ao Senhor. E eu quero dizer, talvez eu esteja me referindo para alguém que por uma fragilidade, por um deslize, por uma fraqueza, por um momento de erro e não conseguiu se reaver, se levantar, eu quero dizer a você que a graça de Deus também está direcionada à sua vida, a ponto de que, pela palavra, Ele está lhe dando condições de refletir sobre a necessidade de você nascer de novo, de você voltar ao centro da vontade de Deus. É uma manhã de reflexão, é uma manhã de decisão. O Espírito Santo está bradando aos seus ouvidos, dizendo: entregue a sua vida a Jesus. Se este é o seu desejo, você pode estar fazendo isto agora. Se você tem alguém na família que é crente, convide esta pessoa, peça a ela para orar por você. Você pode estar entrando em contato com as linhas interativas da Rede Brasil e testificar, procurar uma congregação da nossa igreja perto da sua casa e você dizer: eu estava assistindo o culto, participando do culto no lar e fui impactado pela palavra e eu estou entregando a minha vida, eu entreguei a minha vida e agora estou fazendo a confissão de forma pública. Jesus pode lhe restaurar para que você sinta prazer em fazer a vontade do Senhor. Eu concluo lembrando que a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele alcança todas as esferas, toda a área do ser humano. É o tópico 3 da lição. Eu apenas citarei os pontos, porque de alguma forma nós já tratamos a respeito disso. Tópico 3, pontos 1, 2 e 3, para nós concluirmos esta reflexão, este comentário da lição de hoje. Acompanhe conosco o tópico de número 3 da lição. Ponto 1, depois ponto 2 e por fim o ponto de número 3. Tópico 3, ponto 1 diz assim. O tópico 3 diz: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. E o ponto 1 diz qual é o primeiro: faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 13:20. O ponto de número 2 diz que além do aspecto intelectual, da faculdade intelectual, as emoções também são atingidas no momento da conversão. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Isso pode ser visto em 2 Coríntios 7:10, quando Paulo diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E por fim, ponto de número 3, que destaca, além da faculdade intelectual, emocional, também volitiva ou à vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus.
Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Diz lá no finalzinho deste parágrafo, não é do ponto 3. Refutamos essa ideia, pois com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida como resposta à graça de Deus em sua vida. Que Deus nos ajude, que possamos aplicar estas verdades centrais na nossa vida e ao amado irmão, ao amado amigo, amiga que ainda não é evangélico. Você pode estar fazendo agora a sua decisão e experimentar essa experiência sobrenatural de mudança por meio do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Depois de uma exposição tão maravilhosa como esta que ouvimos da Palavra de Deus, resta-nos agora agradecer ao Senhor. Concluímos mais uma escola bíblica dominical em seu lar e vamos agora louvar a Deus e pedir a bênção do Senhor sobre a tarde que se inicia e a noite que se aproxima. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por ter usado o teu servo mais uma vez, de uma forma muito poderosa, e nos transmitido, Deus, o ensinamento profundo da tua palavra, onde entendemos, Senhor, a necessidade da conversão, do arrependimento e da entrega a Cristo. Continua nos abençoando, as pessoas que entenderam esta mensagem, Senhor, e que provavelmente onde estão, fizeram a sua decisão a Cristo, escreve seus nomes no livro da vida. Abençoa-os, firma-os na verdade. Recompensa, Deus, o teu servo que trouxe a palavra, o presbítero Jonathan Lucena. Continua abençoando o teu servo, nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Teu filho também, Senhor, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, o pastor Nadi Jackson, Saraiva, bem como toda a equipe da superintendência e também a equipe aqui da Rede Brasil de Comunicação. Continua conosco, nos dar uma tarde de paz, uma noite abençoada. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.